Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thomas Conte, eu sou doutor em economia, professor do INSPER e divulgador científico e estou fazendo esse vídeo para tirar algumas dúvidas a respeito do coronavírus, passar algumas informações essenciais que todos nós vamos precisar saber para enfrentar o desafio do coronavírus nas próximas semanas e meses. Como eu acabei de falar, eu sou economista, não sou médico, então toda a informação que está nesse vídeo, nada dela é opinião minha. Tudo vem de fontes oficiais, seja do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde ou outros centros de excelência que estão pesquisando esse tema, e eu estou aqui meramente comunicando isso, tentando colocar isso de forma didática em um esforço de ajudar a informar, trazer boas informações a esse respeito. As fontes vocês podem todas encontrar na descrição aqui do vídeo, se você estiver vendo pelo Facebook ou YouTube, ou se você estiver vendo por algum outro canal, você pode acessar minhas redes sociais, Facebook ou YouTube, e acessar as fontes do vídeo por lá, ok? Então vamos lá. Primeira questão central a respeito do coronavírus. Muita gente ainda está tratando o coronavírus como se fosse só uma gripe. Então, como é uma doença nova, as informações que a gente tem sobre ela, elas evoluem muito rápido. Toda semana ou quase todo dia saem informações novas sobre o coronavírus. Hoje, a gente já sabe que não é só uma gripe. A taxa de letalidade do coronavírus é maior do que a taxa de letalidade da gripe. Enquanto a gripe, a letalidade está por volta de 0,1% das pessoas infectadas, isso é uma pessoa para cada 1.000, no coronavírus, ela está entre 1% e 3%. Isso significa que a cada 1.000 pessoas, de 10 a 30, podem vir a ter uma doença fatal. Então, ele é mais perigoso que a gripe, sim. Os principais, o perigo é maior para pessoas idosas e para pessoas que já tenham alguma doença pré-existente. Nos links que eu vou deixar aqui do Ministério da Saúde, eles falam mais sobre esses riscos e quais são as doenças pré-existentes que podem agravar o risco. Mas, independentemente disso, ele é mais perigoso do que uma gripe. Além dele ser mais perigoso que uma gripe, ele tem um potencial de contágio maior do que o da gripe. Tá? Por que ele tem um potencial de contágio maior? Porque quando a pessoa é infectada pelo coronavírus, o tempo em que ela pode passar esse vírus para outras pessoas é mais longo que o da gripe. Então a gripe, esse tempo que o vírus pode ser passado de uma pessoa infectada para outra, em média dura uma semana. O coronavírus, com as informações que a gente tem hoje, dia 12 de março de 2020, é que esse tempo pode ir de 8 dias até mais de 30 dias, dependendo do caso. Então, é muito mais tempo que as pessoas podem passar o vírus para frente e isso é um motivo de grande preocupação. E o terceiro ponto, e é esse que está fazendo a grande preocupação mundial e essa grande mudança que a gente viu agora nos últimos 2, 3 dias das pessoas de repente estarem muito mais preocupadas, é a questão das internações. O coronavírus tem uma taxa de pessoas que precisa de algum tipo de atendimento hospitalar ou até de tratamento em UTI que é muito, muito maior do que a gripe. E é isso que está todo mundo preocupado. Vamos entender o que é esse problema. Então, aqui é um exemplo visual. Vamos imaginar aqui todas as pessoas infectadas pelo coronavírus. De 100 pessoas infectadas, 10 delas vão precisar de algum tipo de atendimento ou em posto de saúde e hospital, talvez até algum leito. E 5 dessas 100 pessoas vão precisar de um leito em UTI, em média, com base nos dados que a gente tem até hoje de vários países que estão compilando dados sobre isso. Então, 10 leitos normais e 5 de UTI para cada 100 pessoas que são infectadas. Dado a população brasileira, vamos imaginar um caso extremo. Se todo mundo fosse infectado pelo coronavírus ao mesmo tempo, no mesmo dia. Se isso acontecesse, o Brasil precisaria de 20 milhões de leitos normais e 10 milhões de leitos em UTI. Quantos leitos o Brasil tem? O Brasil tem 410 mil leitos normais e 44 mil leitos de UTI. Então, não é suficiente, não é nem perto de suficiente se todo mundo fosse infectado no mesmo dia. Aí vocês vão me dizer, Thomas, mas eu não preciso me preocupar com isso, porque todo mundo não vai ser infectado no mesmo dia. De fato, não é realista que todo mundo vai
ser infectado no mesmo dia. O problema é que, como eu falei anteriormente, o vírus é extremamente contagioso. Então, embora a gente não existe o risco de todo mundo ser infectado no mesmo dia, ele consegue evoluir muito rápido e, por exemplo, na Itália, isso aconteceu durante algumas semanas e já foi um motivo de extrema preocupação para eles. O que está acontecendo lá? Ou melhor, o que aconteceu nas últimas semanas? O número de casos novos do vírus cresceu a 18% por dia. O que isso significa? Significa que a cada 4 dias duplica o número de pessoas infectadas pelo vírus. Uma vai passando para a outra. Em 4 dias são 2 vezes mais casos. Em números, o que isso significa? Hoje no Brasil a gente tem 70 casos diagnosticados. Se nós não nos precavermos, não tomarmos medidas preventivas e a gente for sujeito à mesma velocidade que o vírus está se multiplicando nas últimas semanas na Itália, esses 70 doentes que a gente tem hoje, dia 12 de março, no dia 12 de abril vão ser 10 mil pessoas. No dia 12 de maio vão ser 1.400.000. No dia 12 de junho já vai para praticamente 200 milhões de pessoas. Tudo seguindo a mesma taxa. Então, claramente, é uma evolução rápida demais e o sistema de saúde seria sobrecarregado. Mesmo a letalidade não sendo tão alta assim, no sentido que se você for infectado pelo vírus, as chances são que isso vai passar, né? Você não vai ter problemas maiores, ainda assim, seria uma sobrecarga muito grande para o sistema de saúde. Se o sistema de saúde for sobrecarregado, a gente não sabe o que acontece com essa taxa. Mas, então, devo entrar em pânico? Não, você não precisa entrar em pânico. O que a gente precisa fazer, e todos os esforços em todos os países do mundo estão direcionados para isso, é desacelerar o avanço do vírus. Tá? Então, o vírus não está mais no estágio de que ele vai ser isolado e ficar só na China ou só na Itália. Ele está se expandindo, a gente tem que desacelerar o máximo possível a velocidade com que o vírus se expande. E tem como impactar essa velocidade? Tem. Se a gente tomar medidas preventivas e ao invés dele crescer 18% por dia, como aconteceu na Itália, ele crescer 10% ao dia, olha como os números mudam. Os 70 casos de hoje no Brasil e um mês vão ser 1.100 casos, que já é bem melhor que aqueles 10 mil que a gente viu no caso anterior. Em 2 meses, 20 mil casos, ao invés dos 1.400.000. Em 3 meses, 300 mil casos, ao invés daquele 200 milhões. Por que tem um efeito tão grande assim reduzir essa taxa? Porque o vírus cresce exponencialmente. Então, os nossos efeitos de prevenção, né, as nossas medidas de prevenção, têm um impacto muito grande sobre a velocidade com que o vírus se expande. Se a gente conseguisse reduzir isso mais um pouquinho, para, por exemplo, para 7% ao dia, olha como muda ainda mais os números. 70 doentes hoje viram 500 no mês que vem, esses 500 viram 4 mil daqui 2 meses, lembram outro? 1.400.000. Daqui 3 meses seriam 30 mil doentes, ao invés daqueles 200 milhões, a taxa de 18%. Então, mesmo com 7%, que é bastante, na verdade, já seria uma redução gigantesca, o fardo sobre o sistema de saúde seria muito melhor, a gente estaria numa situação muito mais tranquila. Para chegar nessa situação mais tranquila, a gente tem que levar a sério a capacidade que esse vírus tem de contágio. A gente tem que levar isso a sério e prevenir. É possível? É possível. No Vietnã, que é um país mais pobre que o Brasil, eles conseguiram reduzir essa taxa que o vírus se expande para 2,5% por dia, o que faz com que o vírus duplique, né? O número de casos de pessoas doentes duplique a cada 28 dias, ao invés de a cada 4 dias, como aconteceu na Itália. Isso dá muito mais tranquilidade para as autoridades de saúde, para a população, o risco do vírus é muito menor, o número de mortes, hospitalizações cai absurdamente, muito mais do que esses números que a gente está vendo aqui. Eu nem coloquei, porque já seria um caso da epidemia estar controlada. Mas isso porque as pessoas estão se prevenindo e porque o governo está agindo, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Muito bem, o que fazer? Começa com assumindo a responsabilidade. O sistema de saúde, se a gente
não frear o vírus, o sistema de saúde não vai dar conta de receber a quantidade de pessoas que vão precisar de leitos em hospital. Então, não tem como. Então, a gente que tem que prevenir, nós que temos que tomar essas medidas. Tem que ter consciência disso. O que a gente não pode fazer? Nem eu, nem você que está me assistindo. Não pode esperar que você fique sabendo de alguém próximo que ficou doente ou que você mesmo comece a apresentar sintomas para começar a se prevenir. Por quê? Porque o coronavírus, depois que a pessoa é infectada, ele leva de 2 a 4 dias para aparecer os primeiros sintomas. E 2 dias depois de ser infectado pelo vírus, a pessoa já pode passar o vírus para outras pessoas. Então, mesmo sem ter sintoma nenhum, a pessoa já pode estar contagiando o outro. Então, a prevenção tem que se dar agora, mesmo antes de você conhecer qualquer pessoa que está doente, mesmo antes de você apresentar qualquer sintoma. A saúde sua depende dos outros serem responsáveis e tomarem medidas preventivas. E a saúde das outras pessoas, dos seus amigos, dos seus familiares, depende das suas ações de prevenção. Então é isso que a gente tem que primeiro reconhecer. Essa é a situação que nós estamos e a gente precisa ser responsável. E como que a gente previne esse vírus? A gente já sabe como prevenir, isso é muito bom. Mesmo sendo uma doença recente, a gente já sabe as medidas que a gente tem que tomar para prevenir e desacelerar o avanço desse vírus. Primeiro, criar o hábito de não levar as mãos ao rosto, nariz, boca e olhos. Não ficar passando a mão no rosto. A gente faz isso sem pensar. Então a gente tem que criar o hábito de não fazer. Agora em março, a chance de eu ou você que está me assistindo ser infectado pelo vírus ainda é pequena. É pequena porque tem poucas pessoas doentes, né? E esse contágio de pessoa para pessoa vai ser pouco provável em março. Então a gente tem que aproveitar março para criar esse hábito. Várias vezes a gente vai passar, ainda em março, vai passar a mão no rosto, tem que lembrar e falar, putz, não posso fazer isso, né? E se policiar para não fazer isso. Porque em abril, em maio, em junho, a situação vai ser bem mais difícil, vai ser bem mais provável, né, que a gente conheça pessoas que ficaram doentes, e aí, se a gente já tiver com esses hábitos consolidados, com esses hábitos enraizados, vai ser muito mais tranquilo e a chance da gente ficar doente ou de passar essa doença para nossos amigos e familiares e outras pessoas vai ser muito menor. Então vamos criar os hábitos agora. Depois, lavar as mãos com sabão ou álcool gel recorrentemente, várias vezes ao dia, principalmente se for em lugar público ou está voltando de lugar público, entrando em lugar público, lavar as mãos com sabão ou álcool gel. Os dois funcionam. Viralizou um áudio de WhatsApp com a notícia falsa, com a informação falsa de que o álcool gel não funciona. Funciona sim. Usem sabão ou álcool gel, os dois funcionam. Terceiro, não cumprimentar as pessoas com as mãos ou beijo no rosto. Então esse agora em março, né? Se amanhã você for alguém estender a mão, tudo, e você falar, não, acho melhor a gente não se cumprimentar assim, né? Só dar um oi, a pessoa pode falar, nossa, que exagero tal. Talvez ela fale isso nessa semana, agora em março. Mês que vem, ninguém mais vai estar falando isso, as pessoas já vão estar muito mais preocupadas, elas vão falar, você estava certo. Então, vamos começar agora, tá? Para já criar o hábito, em abril já está todo mundo acostumado a não fazer isso até essa epidemia passar. Depois, evitar aglomeração de pessoas. Então, lugar que vai ter 100 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas reunidas, evite o máximo possível. Se tiver que ir, redobre todos os cuidados de prevenção sobre cumprimento, lavar as mãos e passar a mão no rosto, nariz, boca e olho. Quinto, cobrir os espirros com o braço, espirrar assim, ou, melhor ainda, com um papel descartável, espirrou no papel descartável, joga o papel fora, lava a mão com álcool gel, sabonete. Tá? Qualquer um dos dois está ótimo, o importante é evitar o risco, evitar a velocidade com que o vírus se espalha. E depois, gente, mantenha-se bem informado, então não fica acreditando em tudo que mandam pelo WhatsApp sem fonte nenhuma. A pessoa tem que ter fontes. As fontes desse vídeo, como eu falei para vocês, estão na descrição do vídeo. E se você não está vendo pelo Facebook ou YouTube, acesse o meu Facebook, acesse o meu YouTube, as fontes estão lá. São fontes de qualidade, oficiais, nacionais e internacionais.
Tá? Não pegue informação ruim e se informe com boas fontes, porque é um vírus novo, as coisas vão mudar, novas coisas vão ser descobertas sobre eles e a gente precisa se manter informado para conseguir prevenir o máximo possível. Quero fazer mais. Tem mais alguma coisa? Eu estou super preocupado, eu quero fazer mais. Tem mais coisas que eu posso fazer? Tem. Primeiro, além de se informar de boas fontes, não passe para frente fontes ruins. Então seja criterioso, tá? Não dissemine teorias da conspiração, não dissemine coisas que estão provocando pânico desnecessário, não dissemine pessoas que têm falsas curas. O vírus não tem cura ainda, tá? Não tem cura em nenhum lugar do mundo. Estão fazendo os primeiros testes com vacina, fazendo os primeiros testes com remédios contra o vírus. Ainda não tem cura, então quem estiver falando que tem cura, essa pessoa devia estar conversando com uma universidade, com o Ministério da Saúde ou com a Organização Mundial de Saúde para salvar o mundo inteiro e ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Ela não teria que estar te vendendo serviços ou querendo vender informação falsa para você. Tá? Então não confie nisso e não passe isso para frente, porque isso pode gerar pânico desnecessário, pode fazer com que as pessoas parem de tomar medidas que a gente sabe que funciona. Então isso é problemático, isso é perigoso, não faça isso. Segundo, se o seu trabalho puder ser feito à distância, tenta fazer à distância. Se não conseguir fazer à distância todos os dias, intercala, diminui o número de dias que você faz esse trabalho presencialmente, converse com o chefe, converse com os seus colegas e tentem se organizar dessa forma, porque o objetivo é frear a velocidade de avanço. Se você não conseguir fazer tudo à distância, mas conseguir fazer um dia, já ajuda. 2 dias, já ajuda. É isso. Evitar, né, prevenir e reduzir a velocidade que ele avança. Evitar reuniões presenciais, então, se não precisa ser presencial, não tem necessidade, faça de outra forma, evite riscos desnecessários. Se você é dono de uma empresa ou outros estabelecimentos, é legal colocar um álcool gel logo na entrada para quem vem de fora já lavar as mãos, né? Já se prevenir, não trazer eventualmente um vírus para dentro. E também a pessoa, quando estiver saindo do estabelecimento, pode limpar as mãos e diminuir a chance dela passar lá fora. Álcool gel está muito caro, não consegue comprar ou está faltando no mercado, sabão também funciona. Aí você pode colocar um cartaz, algum informativo ali na frente, pedindo para as pessoas assim que entrarem, lavarem a mão com água e sabão no banheiro e depois, antes de saírem, fazerem a mesma coisa, que vai estar reduzindo o risco, vai estar diminuindo a velocidade com que esse vírus se espalha. Um último ponto que pode ajudar muito, né, a não sobrecarregar o sistema de saúde, você também, se você quiser fazer mais, você pode se vacinar contra a gripe. Vacina contra a gripe previne o coronavírus? Não, ok? Então, vacinação contra a gripe não previne o coronavírus, mas os sintomas da gripe e do coronavírus são muito parecidos. E todo ano, milhões de brasileiros são infectados pela gripe. Esse ano, todo mundo, ou quase todo mundo que tiver sintomas de gripe, vai considerar a possibilidade de que não está com gripe e sim está com coronavírus. E aí todas essas pessoas podem ir num posto de saúde ou hospital querendo fazer o teste para saber se é coronavírus. Isso vai aumentar o custo do sistema de saúde inteiro, público e privado, com testes do coronavírus. Isso vai gerar filas em posto de saúde, em hospitais, e tudo desnecessariamente, porque o teste vai dar negativo, porque a pessoa estava com gripe. Então, se você se vacinar contra a gripe, você está reduzindo pela metade ou até 2/3 a chance de que você vai ter gripe esse ano. Nesse ano específico, que tem essa questão do coronavírus, se todo mundo se vacinar contra a gripe, já seria milhões e milhões de testes do coronavírus que não vão precisar ser feitos porque as pessoas não vão ficar tão gripadas assim esse ano. Então você pode estar colaborando bastante se você tomar a vacina para gripe. Dá para tomar no posto de saúde se você fizer parte dos grupos de risco e dá para ir no setor privado e tomar essa vacina, ela não é cara. O que não fazer? A gente não pode negligenciar os riscos, a gente não pode ser irresponsável. Isso aqui é um exemplo do que aconteceu em Portugal semana passada. O governo de Portugal, semana passada não, praticamente ontem, o governo de Portugal suspendeu as aulas nas escolas
e aí um monte de jovem que não precisava mais ir para a escola decidiu fazer o quê? Ir para a praia, e aí criou uma grande aglomeração na praia. Isso, gente, é de uma responsabilidade sem tamanho, isso não pode acontecer no Brasil de forma nenhuma. Uma ou duas pessoas aí que tiverem com vírus podem espalhar eles para muitas pessoas, sobrecarregar o sistema de saúde, aumentar demais a velocidade com que o vírus se espalha. Então a gente não pode fazer esse tipo de coisa. O vírus é muito contagioso e a gente sabe como prevenir. Se a gente estiver prevenindo bem, os números de avanço do vírus vão ser pequenos. O que a gente não pode fazer? Falar, olha, tá vendo? Ele não está se espalhando rápido, então eu não preciso mais me prevenir tanto. Não, se todo mundo pensar assim, ele vai crescer que nem cresceu na Itália nas últimas semanas. Se o número não estiver crescendo rápido, é porque a gente está fazendo o nosso dever direito, e aí a gente tem que continuar fazendo até desenvolverem remédios e vacinas que vão impedir que essa doença se espalhe de vez. Então a gente tem que frear o avanço até que a gente tenha recursos maiores para lidar com esse vírus, tá? Não é para fazer pouco caso dele, caso a gente esteja fazendo dar certo, que nem o Vietnã está fazendo, as prevenções. Então é isso, pessoal. A gente está junto nessa, tá? Eu fiz o vídeo para isso, com essa preocupação, né? Explicar para as pessoas que a gente está junto nessa e que o que vai acontecer com esse vírus no Brasil, se o sistema de saúde vai dar conta ou não, vai depender de nós, vai depender de mim, vai depender de você que está me assistindo. Tá? Se nós prevenirmos, se todos nós fizermos o nosso dever e prevenir esse vírus, ele vai se expandir de forma devagar e vai ser tranquilo, vai ser desenvolvido vacinas e remédios e não vamos ter problemas maiores. Se a gente não fizer a sua parte, ele vai evoluir muito rápido e aí a gente pode assistir cenas muito feias, né, de filas muito grandes em hospitais e de pessoas passando necessidade, passando apuros muito grandes. E podem inclusive ser pessoas próximas, pessoas queridas. Então não vamos deixar isso acontecer. Então é isso que eu queria passar para vocês, gente. Sempre que vocês puderem, acessem o site oficial do Ministério da Saúde, se atualize, é um vírus novo, então informações novas saem o tempo todo. Acesse lá uma fonte oficial confiável. Se você gostou desse vídeo, se você acha que tirou suas dúvidas, foi útil para você, compartilhe, tá? Se você está acessando por algo que não seja o meu Facebook ou YouTube e quiser ver as fontes que eu usei, entra lá nas minhas redes sociais, Facebook e YouTube, e vai ter todas as fontes do vídeo, você pode conferir, né? O que eu estou falando aqui tem fundamento, tem conhecimento científico por trás. Ok, gente? Muito obrigado, vamos fazer a nossa parte. Valeu!